noite? Amém ou não? Quem aqui é movido por aquilo que está escrito? Deixa eu ver, dá um sinal aí. Você está numa igreja bíblica, então aqui a gente tem que ler a Bíblia, amém? Sempre falo isso, né? Às vezes eu vou pregar em alguns lugares e falam assim: você lê muita Bíblia. Eu falei: você queria que eu lesse o quê, irmão? O povo está acostumado hoje com muita pregação sem Bíblia, sem conteúdo bíblico. Mas graças a Deus, Deus nos deu uma igreja que a Bíblia é o mais importante, a sua palavra. Gênesis 40. Gênesis 40. Gênesis 40. Vai lá para o versículo de número 9. Gênesis 40, versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: então contou o copeiro Mó o seu sonho a José e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma videira diante da minha face, e na videira 3 ramos, e brotando ela a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas, e o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. E você diz amém por essa palavra. Nós cremos que a palavra ela é poderosa para mudar a nossa vida. Ela é suficiente para nos dar destino, propósito. Só a Bíblia é suficiente, só a palavra de Deus é suficiente. Estamos diante de um texto que, quando nós lemos, vamos ver 3 personagens que vão se destacar dentro desse texto: o copeiro do Faraó, o padeiro de Faraó, a qual a Bíblia não cita os seus nomes, e nós vamos ter o sonhador José, que ele é chamado pelo seu nome. Esses 3 vão se encontrar em um ambiente de prisão, de cárcere. E aqui eu preciso explicar para você algumas coisas, alguns detalhes. A Bíblia vai dizer que eles vão se encontrar nesse ambiente, mas cada um chegou ali por um motivo. Quando a gente olha para o copeiro e para o padeiro, a gente precisa entender por que eles foram parar dentro da prisão. Por que eles chegaram nesse ambiente de prisão, de limitação? O texto bíblico vai dizer que eles pecaram contra Faraó. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 40, versículo de número 1, para a gente entender esse contexto. Gênesis 40, 1, diz assim: e aconteceu depois dessas coisas, que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. A expressão ofenderam é pecou. Eles pecaram contra o rei do Egito. Logo que eles pecaram contra o rei do Egito, o rei do Egito pegou eles e aprisionou eles. Por que aprisionou? Porque eles carregavam um título de chefe. A Bíblia diz que eles eram o copeiro mor e o padeiro mor. Não era qualquer pessoa, pessoas autorizadas a servir o palácio de Faraó, ao rei daquele tempo, daqueles dias. E toda vez que você peca, que você erra, você vai ser levado a um ambiente de prisão, ao ambiente de... Eles são levados a esse ambiente de prisão, porque eles pecaram contra o rei. Guarda isso, eles pecaram contra... Pega comigo, eles pecaram contra... Agora observe, desde os primórdios da Bíblia, o pecado sempre vai levar você a um lugar de aprisionamento. O pecado sempre vai deixar você aprisionado, acorrentado em certas situações.
Tem pessoas que a vida não muda, é porque ela não consegue deixar o pecado de estimação. Tem pessoas que têm um pecado de estimação e não conseguem deixar. Eu não estou falando do pecado acidental que acontece todos os dias, não. Estou falando do pecado premeditado, o pecado que você prepara e faz sabendo que é pecado. Esse pecado te leva para um lugar de ruína, de destruição, aprisionamento. Esses dois homens pecam contra o rei. Fala comigo, contra o... E eles vão parar onde? Na cadeia, na prisão. Eles estão aprisionados. Só que em contrapartida, José vai parar no mesmo lugar. Redobre a atenção. José vai parar nesse mesmo lugar. Só que José não para nesse lugar porque pecou, não, muito pelo contrário. José vai parar nessa prisão porque ele foi fiel a Deus, porque ele fugiu do pecado. Pastor, o que é isso, pastor? Está dizendo que quem peca e quem não peca para no mesmo lugar? Entenda a palavra de Deus. Um está fugindo do pecado e vai parar na prisão. Os outros pecaram e pararam na... Olha comigo como é que José foi parar nessa prisão. Uma mulher deu em cima de José. Você conhece um pouco da história, mas se não conhece, eu vou lembrar para você. Essa mulher era a mulher do chefe de José. Ela dá em cima de José, ela se prepara para José. Quando ela vai dar o bote, José sai correndo sem a roupa do corpo, irmão. Ele sai peladão, vai embora, foge. Aí ela vai narrar o fato para o seu marido. E quando ela vai narrar, ela inventa uma história para o seu marido. História essa que está contida em Gênesis 39, 17 ao 20, leia comigo. Eu já vou pregar, calma. Eu sou igual avião, meu irmão, só decolo 400 por hora. Vem comigo. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. Ela contando o marido dela. E aconteceu que levantando eu a minha voz e gritando, mentirosa, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme a estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. Verso 20. E o senhor de José o tomou, podia ser morto, mas ele entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do... Observe que os dois grupos de pessoas foram parar ali naquele mesmo lugar. Um grupo porque estava pecando, José porque estava fugindo do pecado. Um grupo porque errou contra o rei. O outro não, o outro ele estava fugindo, não queria fazer aquilo que é errado. Alguém vai dizer, então é melhor pecar, pastor, pelo menos pecando eu vou agradar a minha carne, já que eu vou ser preso. Não, o importante é a condição como você vai parar nessa cadeia. Eles chegaram no mesmo lugar, mas em condições diferentes. Dois chegaram sem ninguém, um chegou com a presença do Todo-Poderoso. Eu vou de novo, obedecer a Deus às vezes vai nos levar a ambientes que não queremos estar. Obedecer a Deus às vezes vai nos levar em ambientes que eu não queria pisar, mas por obediência Deus vai me fazer pisar, porque depois que eu pisar naquele lugar, o nome dele vai ser glorificado através da minha vida. Observe como eles estão nesse lugar. Por quê, pastor? José foi parar no mesmo lugar. Eu disse no mesmo? Eles têm um prestígio, um cargo muito alto, são representantes. É o copeiro mor, o padeiro mor. Só que um dia José também é chamado de sonhador. De sonhador? Não, você não está comigo aqui não. Um dia os irmãos dele olhando para ele, falaram assim: ó, lá vem o sonhador. Eles tinham José como um chefe também. Observe que os que estão presos têm um cargo, e abaixo deles tem muitas pessoas. Só que dois chegam nessa situação porque pecaram contra o rei. Um chega porque obedeceu à vontade do Todo-Poderoso. Até aqui você está comigo? Até aqui você está comigo? O problema não é aonde eles estão, é como eles estão. Os dois não podem sair, não podem ir para lugar nenhum, não podem fazer nada. Mas a Bíblia vai dizer que José era diferente. A Bíblia vai dizer que José, ele entrava e saía, ele tinha as chaves nas mãos, e ele prosperou dentro da prisão. Ixi. Eu vou começar a pregar na hora que você entrar no texto comigo. Vamos lá, vou falar de novo. Dois entraram, não podia se locomover, não podia se mexer, não podia sair. Mas José, quando entrou na cadeia, meu irmão, ali ele ficou, ali ele permaneceu. Mas ele podia ir e vir, ele podia se movimentar. As chaves da cadeia estavam nas mãos de José. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 39, versículo 21. Gênesis 39, 21. O Senhor, porém, estava com e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Versículo 22.
E o carcereiro Mó entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo o que se fazia ali. Próximo verso. E o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. E tudo o que fazia o Senhor, eles estavam presos, mas José sabia que a mão do Senhor estava com ele. Ele estava numa situação de limitação, mas José tinha um diferencial. Qual é? Eu não caí aqui por desobediência, eu caí aqui porque tem um propósito sendo estabelecido na minha vida. Olhe para mim, olhe para mim. José tinha a chave, ele tinha o quê? Irmão, ele podia fugir. E a pergunta é, por que ele não fugiu? É porque quem entende de propósito sabe que é necessário passar pelos processos. Existem fases ruins que eu não posso deixar de passar. Existem processos difíceis que eu não posso pular a etapa. José mesmo, se fosse nós, irmão, se fosse uns crentes que eu conheço aí, você está preso com a chave, irmão, no outro dia ele não estaria no mesmo lugar. Mas José era temente, obediente mesmo estando em uma prisão, ele falou, só saio daqui quando Deus mandar. Eu só saio daqui quando Deus gritar o meu nome, porque vai chegar uma hora que o meu nome vai soprar, vai chegar uma hora que eu vou me assentar na cadeira que Ele disse que eu iria assentar. Levante as mãos aos céus, eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Enquanto o tempo de dificuldade está acontecendo, suporta, porque existe uma promessa sobre a tua vida de governo. Tem governo vindo para as tuas mãos. José não foge, ele entra, ele sai, ele vai. Gênesis 40, verso 6, lê comigo. Vou pregar aqui agora que a gente fez a introdução, vou pregar agora, e vai ser rápido. E veio José a eles pela... Irmão, quem está preso não vem, não vai. Quem está preso fica. E veio José a eles. Quando você está passando por um propósito, nada te prende. Nada consegue deter você. Quando você está cumprindo a vontade de Deus, nada consegue te aprisionar, por mais que cerquem você na carne. O teu espírito está livre para servir a Deus e adorar a Deus. José agora está cuidando dos carcereiros. Escute isso aqui. Ele está cuidando de todo mundo, de toda aquela prisão. E ele está acostumado a entrar, olhar para o rostinho de cada um e ver no semblante de cada um como eles estão. Mas nesse dia José vai entrar, e quando ele entra, ele olha para o rosto do copeiro e para o padeiro e vê que eles estão tristes. Eles estão entristecidos. E José, percebendo que eles estão tristes, faz uma pergunta para eles: por que vocês estão tristes hoje? Era José dizendo, não é costume de vocês estarem tristes assim. Não é costume você ficar com o semblante caído assim. Por que hoje em específico vocês estão tristes? E eles vão falar algo que mexe muito com a gente e entristece muitas pessoas. Eles vão dizer, nós tivemos um sonho. Fala comigo, um sonho. Não, fala mais, um sonho. Olha para cá. Tem muita gente que se entristece por causa de um sonho. Tem muita gente que perde a fé por causa de um sonho. Tem mulher que briga com o marido por causa de um sonho. Tem ministérios que quebram por causa de um. E eu preciso tomar muito cuidado com os sonhos. Eu preciso tomar muito cuidado quando alguém fala, sonhei com você. Normalmente no sonho nunca é coisa boa. Eles só sonham coisa ruim. Meu Deus, está amarrado. Eles só chegam perto de sonhei com você, hein? Sonhei que estava quebrado, destruído. Sai para lá, Satanás. Eles nunca sonham coisa. É assim ou não é? Você conhece alguém que toda vez, olha, tive um sonho com você, mas não foi bom não, então não quer nem saber, fica para você, guarda aí. E eu preciso te explicar isso aqui antes de pregar, porque o sonho tem sonhos naturais e sonhos sobrenaturais. Você redobra a atenção. Hoje não é um culto muito de avivamento, mas é um culto para você ficar atento ao que vai ser explicado aqui. Existem sonhos naturais e sonhos, prega comigo, você é inteligente, sonhos naturais e sonhos. E a Bíblia vai dizer acerca desses sonhos. Sonho é um campo quase que minado. Você tem que tomar muito cuidado com o sonho, porque o sonho é um ambiente muito místico. E se você não tomar cuidado, você vai ser enganado pelos falsos sonhos, achando que é uma verdadeira profecia. Quem está aqui? Então, nesses dois tipos de sonho, tem que tomar muito cuidado. Primeiro sonho, um sonho natural. A Bíblia vai dizer de onde vem o sonho natural. Redobra a atenção. Eclesiastes capítulo 5, verso 3. Leia comigo. Olha isso aqui, ó. Porque dá muita ocupação. Tem uma tradução que fala, porque do muito trabalho vem os
vem os... Então olha para mim, você acorda cedo, você luta muito, você sai de casa, trabalha muito, luta muito, chega à noite, bate aquele pratão, come muito, aí você vai dormir, não fez nem digestão. A Bíblia vai dizer que do muito trabalho vem os... Aí você começa a sonhar uns trem que não tem pé nem cabeça. Você sonha com seu filho saindo e voando. Você sonha que você está andando numa escada e de repente caindo no morro. Você começa a sonhar coisas que não tem nada a ver. Aí você fala, meu Deus, será que isso foi um sonho profético? Não, foi um sonho do seu muito trabalho. Você estava tão pesado trabalhando que o seu corpo começou a misturar a realidade com o sonho. Então pegou fração da sua realidade e misturou com fração do seu dia, e você ficou maluco. Você começou a sonhar que seu filho estava indo embora de casa. Você começou a sonhar que ele começou a torcer para o Cruzeiro. Olhe para cá, sonhos naturais, fala comigo, natural. Você tomou um susto, você está amarrado em nome de Jesus. Não fica rindo nessa hora não. Olhe para cá, é só para você acordar, você estava quase dormindo, falou do Cruzeiro, você acordou. Olhe para mim, sonhos trabalhou demais, irmão, comeu igual um porco, foi dormir, veio sonho louco. Sua mulher estava te traindo, que você estava indo embora. Aí você acorda de manhã, sonhei. Você começa a ficar perturbado, achar que aquilo é realidade. Pastor, mas tem uns sonhos que são de Deus, sonhos proféticos, claro que tem. E Deus fala, Deus usa em sonhos. Mas eu tenho que ter muita percepção, porque esse ambiente sobrenatural, tanto Deus fala como o diabo também fala. Tanto Deus dá sonho, como o diabo também dá sonho. Quem está comigo, diga amém. Eu preciso ficar muito atento aos tipos de... Irmão, todo dia alguém sonha comigo. E eles me ligam só contra... Sonhei que a igreja estava fechando. Sonhei que você tinha caído em pecado. Vai para lá, ô boca do Satanás. Come igual um porco, sonha com a gente, a culpa... Não, sai para lá, guarda esse sonho para você. Come um boi, aí sonha errado e fala que... Não, sai para lá, demônio. Quando Deus fala, não tem dúvida. Quando Deus revela, testifica no Espírito. Alguém está comigo nesse lugar? E Deus, Ele usa em sonhos, Ele fala em sonhos. Deus fala ou não fala? Deus fala. Olha comigo, Números capítulo 12. Números 12, verso 6. Olha o que está escrito. E disse, ouve agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei, então para com esse negócio que Deus quer te dar um sonho a respeito da minha vida, não, Ele vai dar um sonho para você a respeito da sua vida. Sonhei que a sua mulher estava te traindo, aí está lá o casamento pegando fogo, você dormindo igual um bebê. Não, isso não é de Deus, isso não vem de Deus. Quando Deus quer falar com você, Ele vai dar um sonho para você. Irmão, a Bíblia diz que nós somos sacerdotes e profetas do Senhor. Quando Deus quer falar com você em sonho, Ele vai dar um sonho para você, e esse sonho vai testificar no teu espírito, assim, foi Deus que me deu esse sonho, eu sei que foi Deus. Mas da mesma forma que Deus dá o sonho, Satanás também dá um. Quem está comigo aqui, diga amém. Jeremias capítulo 29, versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos que sonhais. Sonhei com você, tá? Guarda para você, meu filho. É coisa boa, né? Não, então guarda para você. Você quer só ouvir coisa boa? Claro. Você quer ficar ouvindo coisa ruim? Seu ouvido agora é uma lata de lixo? Não, eu vou filtrar o que eu vou ouvir. E se eu quero ouvir, porque o que eu me apego não é o que eu estou ouvindo, é o que eu estou lendo. O que eu estou lendo eu me aproprio. O que eu estou lendo eu sei que vai acontecer. O que está escrito não tem como mudar, vai acontecer. Mas o que estão falando talvez não vem de Deus, é do diabo. Alguém está comigo nesse lugar? E a Bíblia vai ensinar como contar um sonho. Fala para o seu vizinho, aprende aí agora. Jeremias 23, 28. Jeremias 23, 28. O profeta que tem um sonho, conte. Depois você pega até uma tradução melhor e fala assim: o profeta que tem um sonho, conte como um sonho.
Não conta como uma profecia, não. Conta como o profeta que tem um sonho, conte-o. Aquele, porém, que tem a minha palavra, proclame-a com fidelidade. Pois o que tem a palha a ver com o trigo, declara o Senhor. Ele está dizendo, entre o sonho e a palavra, fica a minha palavra. Entre o que estão sonhando e o que está escrito, fique com aquilo que está escrito, porque o sonho perto daquilo que está escrito é só uma palha. O verdadeiro que Deus vai usar é o trigo, é a palavra dele. Pastor, tem sonho? Tem, mas toma cuidado com o sonho. Muito sonho vem para destruir, acabar com você, te desanimar, te frustrar, deixar você triste. Mas a palavra, quando eu olho para a palavra, ela vem para me levantar, ela vem para me erguer, ela vem para me encher de fé. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Amém ou não? Pastor, que duro esse discurso, eu sei, mas eu preciso ouvir. Tem muita gente que hoje tem, eis que te digo, eis que te falo, eis que sonhei, mas ele não leu nada. Eu quero saber, eis que está escrito. Porque o que está escrito vai mudar a nossa vida. O que está escrito vai mudar a nossa realidade. Não é o que você sonhou, não é o que você pensou, não é o que você viu, é aquilo que está escrito. Quando submetemos a palavra de Deus, tudo muda à nossa volta. Eu quero que você compreenda nessa noite que tem sonho que vem para abalar você emocionalmente, deixar você com peso, com carga, alguém dizendo vai dar, aí você deixa aquilo entrar no seu coração, daqui a pouco você está duvidando de Deus. Não, hoje eu vim com a palavra para quebrar isso e dizer, a palavra é maior do que qualquer sonho, a palavra é maior do que qualquer sonho. Eles vão até José e falam, tive um sonho, por isso estou triste. José fala, me conta o sonho porque eu tenho uma palavra. Me conta o sonho porque eu tenho uma. E o copeiro vai contar o sonho para José. Ele começa dizendo, quando eu sonhei, eu vi uma videira na minha frente. No alto da videira eu vi 3 ramos. Quantos ramos? Prega comigo, 3 ramos. E desses 3 ramos, as folhas, as flores começaram a sair, a brotar. E daqui a pouco as uvas começaram a aparecer. Ele falou que naquele mesmo sonho que ele estava tendo, quando ele olha novamente, ele não vê mais a videira, ele vê o copo de Faraó na sua mão, ele vê as uvas na outra mão, e ele espremendo a uva em cima do copo de Faraó. E quando ele termina, ele fala que naquele mesmo sonho, quando ele olha novamente, ele está dentro da sala do trono de Faraó, e ele está entregando aquele suco, aquele vinho nas mãos de Faraó. Quando ele diz isso, José fala, quantos galhos? Ele 3. José fala, assim é a palavra para você, dentro de 3 dias, você vai ser restituído, restaurado ao cargo de onde você saiu. Dentro de 3 dias, você vai voltar para dentro do palácio de Faraó, e vai servir o copo na mão de Faraó. Vai haver uma restituição, vai haver uma restauração. Eu podia ficar aqui, mas não é isso que eu vim pregar, não. Eu podia ficar falando que Deus restaura, que Deus restitui, mas não é só isso, não, vai muito mais além. E é isso que eu vim pregar para você. Porque quando ele está na prisão, a Bíblia diz que ele pecou. A Bíblia diz que ele o quê? Ele pecou. E quando você lê Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é o salário do pecado é então todo mundo que peca deve morrer. Quando ele foi preso porque ele pecou contra o rei, ele tinha uma dívida, ele tinha que morrer, ele tinha que pagar, ele tinha que ser condenado. Mas de uma hora para outra ele sai de um ambiente de condenação e agora está diante do rei. Eu vou melhorar, você não entendeu. Ele sai de um ambiente de condenação, ele tinha que ser julgado, condenado, morto, mas agora ele sai desse ambiente de condenação e agora vai diante do palácio, diante do trono do rei. E quando ele chega, ele serve um suco para o rei. Ô irmão, aqui eu preciso pregar para você. Ele merecia a condenação, ele merecia a morte. Parece a minha história, a sua história, porque nós pecamos e destituídos da glória de Deus nós estamos. Mas aí uma videira apareceu. Não entendi. Ele sonhou com a videira. A primeira coisa a se manifestar foi a videira. Não entendi, pastor. João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Quando Jesus aparece na nossa vida, ele nos arranca de qualquer prisão e nos coloca em acesso ao rei. Nós não merecíamos, mas a graça
graça nos alcançou. Merecemos a condenação, merecemos o tribunal, mas sem tribunal, sem condenação, só por causa da videira, Ele nos dá acesso ao Pai, ao Todo-Poderoso. Eu vim pregar para alguém que sabe em qual condição estava, mas a videira resolveu se manifestar. Ele manda te dizer: vai sair da prisão e vai entrar dentro do palácio de... Tem alguém comigo nesse lugar? Levante as tuas mãos aos céus, porque a videira resolveu se manifestar. A videira resolveu se apresentar e dizer: você não fica condenado, você não vai morrer, porque eu estou tomando o seu lugar. Oh, glória! Naquele sonho ele viu uma videira. Em João 15 Jesus diz: eu sou. E o texto diz que o sonho era: ele viu a videira, e no alto da videira ele viu 3 ramos. Quantos ramos? 3 ramos. Quantos ramos? E José liberou uma palavra falando que esses ramos eram 3 dias. Quantos dias? Não, prega comigo. Quantos dias? Essa videira se manifestou. No primeiro dia foi conhecido como sexta-feira da paixão, dia de dor, dia de angústia, dia de cruz, dia de derramamento de sangue, dia de sofrimento. Mas ele não pulou esse dia. Ele foi lá no primeiro dia e falou: se é necessário passar, eu vou passar. Ele se entrega por mim, por você, e fala: está quitado, a dívida já foi paga. Eu não sei se é para você, mas é para mim. A dívida já foi. Vem o segundo dia. O segundo dia é conhecido como sábado de aleluia. Um silêncio absoluto. Ninguém fala nada. Os céus em silêncio. Mas aí vem o terceiro dia, conhecido como o domingo da ressurreição, domingo de Páscoa, aonde a morte não conseguiu segurar, aonde a morte não conseguiu deter. E a videira agora que se entregou, ela fala: em 3 dias eu completo a obra. Em 3 dias eu completo a obra. De sexta a domingo eu completo a obra. Você não entendeu? A obra da cruz é completa. Em 3 dias ele completou tudo, para nos livrar da prisão eterna e nos dá acesso à salvação eterna. Se você for diante da videira, ele te arranca desse estágio de prisão e te leva para diante do rei. Quem crê nessa palavra reage ao que está sendo pregado nessa noite. 3 dias, 3 dias, a videira aparece, morre e se entrega. Um silêncio absoluto, mas no terceiro dia ele ressuscita. A Bíblia diz que ele ressuscita, ele vai até as profundezas da terra, pega a chave da morte, pega a chave do inferno e pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Quando ele vai lá, o demônio sabe que não tem como lutar, porque existia uma promessa que Deus vai esmagar a cabeça de Satanás. Naquele momento os demônios começam a baixar e Jesus começa a andar e fala: chegou a hora de pisar na cabeça da serpente e esmagar. Mas quando ele levanta o pé para esmagar, ele fala: não, é melhor esperar um pouquinho, porque em breve o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos, debaixo, porque eu estava preso, condenado, mas ele me livrou e me fez pisar na cabeça da serpente. Se prepare, porque os céus já estão preparados para nos receber. O rei já anseia, o rei já está ansiando, o rei já está chamando a noiva, e a qualquer momento nós vamos esmagar a cabeça do inimigo, e o nome do nosso Deus vai ser glorificado. Só que o texto não fala dos 3 ramos. O 3 termina com suco de uva, ou com vinho, como queira. A Bíblia diz que os ramos aparecem, 3 ramos, as flores brotam. As flores, folha fala de promessa. Eu só sei que uma árvore está viva por causa das suas flores. Eu só sei que uma árvore vai frutificar porque as flores apareceram. Ele está dizendo para alguém: a promessa ainda está.
A promessa ainda está de pé. A promessa, Satanás tentou prender, tentou amarrar, tentou condenar, mas ele veio, pegou a dívida que era contra nós, rasgou, ele rasgou e disse: está pago, eles não devem mais nada, não fica mais nessa prisão, não fica mais nessa cadeia, porque eu estou libertando, eu estou dando livramento. O texto diz, eu estou indo para o fim, que ele vê as uvas, e no segundo momento dessa revelação, ele disse: eu apareci com um copo de Faraó na mão, o copo do rei. Fala comigo, o copo do rei. E ele espremia uva no copo do... Isso é lindo demais. A Bíblia diz que ele espremeu a uva no copo do rei. E quando ele se atentou, ele estava diante do rei, servindo o copo nas mãos do... Eu preciso que você entenda isso. Quando Jesus, ele verte o seu sangue na cruz do Calvário, ele está vertendo o sangue que satisfaz o rei. O rei só podia ser satisfeito com o sangue de um animal puro, imaculado, sem pecado, sem erro e sem falha. O texto diz que aquele homem espremeu a uva no copo, e Jesus agora vai diante do Pai, com um copo na mão, e o que está nesse copo é o próprio sangue, é o próprio... Lê comigo Mateus 26, versículo 27. Mateus 26, e tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. 28, porque isto é o meu, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O pai precisava ser satisfeito, o rei precisava se satisfazer, e o sonho diz que aquele copeiro pegou o vinho e colocou no copo e levou diante do rei. Agora vem Jesus, verte o próprio sangue e coloca diante do pai e fala: eu estou remindo todos aqueles que me aceitarem, eu estou lavando todos aqueles que me receberem, eu estou purificando todos aqueles que invocarem o meu nome. É por isso que em Romanos capítulo 8, versículo 1 já diz: nenhuma condenação, pois há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, não tem mais acusação, porque o sangue está sobre a nossa vida, e o sangue satisfaz a vontade do Pai. Quando o Pai olha para a gente, ele não vê o Vinícius, ele vê o sangue de Jesus sobre o Vinícius. Quando Deus olha para você, ele não vê você, ele vê o sangue de Jesus sobre você. Ele tinha tudo para te matar, mas por causa do sangue, ele resolveu agora te perdoar, te dar uma nova vida, te dá uma nova história. Quem crê nessa palavra, reage, pelo amor de Deus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Ele quem nos justifica. Quem tentará algo contra nós? Quem vai tentar parar a igreja do Todo-Poderoso? Não tem como, porque o sangue dele está sobre a nossa vida, o sangue dele está sobre a nossa... Colossenses capítulo 1, versículo 3, termino. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu... Jesus é a videira, que em 3 dias resolveu verter o seu sangue, e por causa do seu sangue, Ele nos transporta de um império das trevas e nos coloca e nos estabelece no reino do seu Filho. Agora nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Já não há mais condenação, porque o sangue está sobre a minha vida. Já não tem como mais me condenar, porque a graça me alcançou. Já não tem como eu ficar perdido, porque eu não merecia sair da prisão, mas sem julgamento, sem tribunal, Ele resolveu verter o sangue dele por mim, e eu aceitei esse sangue. Se você também aceitou esse sangue,
segurança, Ele te arranca dessa prisão e te faz ficar diante do rei agora. O rei não vai te matar, o rei não vai te condenar, pelo contrário, ele vai dizer: bem-vindos, bem-vindos. Se prepare, porque o céu está mais perto do que parece, a eternidade está chegando para nós, e quando Deus olha para a terra, Ele vai separar aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Deus trouxe alguém só para ouvir essa palavra. Qual é, pastor? Você não vai ser condenado, porque o sangue te libertou, o sangue te deu uma nova chance, o sangue te dá esperança, o sangue transforma a tua vida. Fica de pé. Como que nesse sonho tem tantas verdades? É porque era uma verdade do céu para a nossa vida. E hoje o céu está dizendo para você: o inimigo queria te amarrar em uma prisão, o inimigo queria prender você, colocar você em um ambiente que você não sairia. Mas no dia que você levantou a sua mão e falou assim: eu confesso Jesus como meu Senhor, como você fez aquilo que estava lá em Romanos capítulo 10, verso 9: se com tua boca confessares e teu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, serás salva. A salvação vem sobre a tua vida. E aquilo que era para derrubar você, aquilo que era para acabar com você, aquilo que era contra você, o sangue vem e transforma a maldição em bênção. Você é abençoado, você é agraciado, você é amado. O sangue de Jesus está sobre a nossa vida, o sangue de Jesus está sobre a nossa história. Eu termino aqui dizendo para você: o copeiro teve um só sonho e foi liberto. Nós temos uma palavra. Vou falar de novo. O copeiro teve um só sonho e acessou o lugar do trono. Nós temos uma. Se guardares os meus mandamentos, se fores fiéis até o fim, se meditar de dia e de noite, não é no sonho, não é na profecia, é na minha palavra. Lâmpada para os meus pés é a minha, e luz para o meu. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É a palavra, é a palavra. Movimento vem, movimento vai, mas a palavra fica. Passarão os céus, passarão a terra, mas a minha palavra é a palavra dele, é a palavra dele. Nós estamos de pé por causa da palavra, nós vamos vencer por causa da palavra. Quem é a palavra? João 1 vai dizer: no princípio era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, 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 filhos. Tem alguém nesse lugar para reagir? Tem alguém nesse lugar para celebrar? Nós estamos debaixo da palavra. Nós estamos debaixo da palavra.
Feche os teus olhos. Feche os teus olhos, porque tem liberdade para a tua vida. Já não tem mais condenação. Toda prisão cai por terra agora. Tudo aquilo que travava a sua vida até o dia de hoje, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que amarrava você no mundo espiritual, toda cadeia espiritual, toda fortaleza espiritual contra a tua vida, nós quebramos na autoridade do nome de Jesus Cristo e declaramos ser livre, porque o sangue de Jesus está sobre a nossa vida. O sangue de Jesus está sobre a nossa vida, e o sangue satisfaz a vontade do Pai. O Pai está satisfeito pelo sangue. Não é pelas minhas atitudes, é pelo sangue. É pelo sangue, é pelo sangue. Ora calabachandaraba calabasurialaba. Rialabacandaraba sore calabachandaraba. De receber, toda algema que prendia você está sendo despedaçada agora. Toda cadeia, toda fortaleza contra a tua vida está sendo despedaçada agora, pelo poder do sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Situações que você não conseguia se locomover, ver saída, ver mudança, nós declaramos o sangue de Jesus. Existe uma libertação para a tua casa, existe uma libertação para a tua família, existe um tempo novo para a tua história, existe, eu creio, porque o sangue de Jesus está sobre a nossa vida. Existe um sangue nesse lugar, existe um sangue que marca você aonde o mal não pode te tocar. E se por acaso o inimigo vier por um caminho, nós vamos fazer ele correr por 7, ele vai ter que bater em retirada, porque o sangue de Jesus está sobre a nossa vida. Você vai ser conhecido, é pela unção que carrega, é pelo sangue que marca as tuas vestes. Se prepare, porque aonde o sangue está, milagres acontecem, realidades são mudadas, a palavra é liberada. Tem uma unção descendo nessa casa, meu irmão. Tem algo forte descendo sobre a tua vida. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, encharca-nos com teu sangue, inunda-nos com teu sangue nessa noite. Nós queremos mais. Você pode deixar fluir um cântico novo.
queremos mais, Espírito Santo. Nós queremos mais, Espírito Santo. Nós queremos mais, Espírito Santo. Tem um cântico novo fluindo neste lugar. Tem línguas novas descendo sobre o povo. Dá vazão ao Espírito nesse momento. Dá. Você já se entregou a tanta coisa. Se entrega ao poder dele nessa noite. Se entrega ao poder dele nesse momento. O sangue dele está neste lugar. O sangue dele está neste lugar. O sangue dele está neste lugar. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Tem correntes sendo despedaçadas nessa noite. Tem cadeias caindo nessa noite. O sangue foi liberado. O sangue foi liberado. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus. Aracalabachure candaraba. Ore cantaraba calabandara xandaraba candaraba. Rocotosote canta calabacere candaraba. Ropotocosote cantaraba calaba. Tem uma autoridade descendo nesse lugar. Principados estão sendo destronados nesse momento. Ora calassuriandere candaraba xandaraba candaraba. Se prepare para um novo tempo na tua vida. Se prepare para um novo tempo na tua história. Aplauda Ele nessa noite, aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele, diga glória, diga aleluia. Vamos, Bereia, vamos, Bereia, aplauda aquele que verteu o sangue na cruz do Calvário. Celebra Ele nessa noite. Nós te celebramos nesse lugar, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Seja exaltado, seja glorificado. A ti o reino, a ti a glória, a ti o poder. Nós te adoramos nesse lugar. Oh, aleluia. 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 Chacoalha esse vizinho e fala: é por causa do sangue. É por causa do sangue. Que sua semana seja abençoada, de vitória, de milagres, de resposta. Amém. Eu ia terminar aqui, só preciso fazer o sorteio, né? Senta aí rapidinho.